Saudações, senhoras e senhores, tudo bem com todo mundo? Espero que estejam todas e todas com muita saúde, em segurança e conseguindo viver nessa nossa conjuntura. A aula de hoje, pessoal, nós vamos tratar da continuação do que a gente vinha discutindo no vídeo aula anterior, que era a Segunda Guerra Mundial. Só que o foco agora é tentar entender como é que se desenvolveu o conflito em si. Então vejam bem, no nosso último encontro, a gente conversou que no dia 1º de setembro de 1939 a Segunda Guerra Mundial começa quando, após a Alemanha e a União Soviética celebrarem um controverso acordo chamado Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão, a Alemanha invade a Polônia e com a invasão alemã à Polônia, a uma parte da Polônia, porque a outra parte vai ser invadida pela União Soviética, começa então a Segunda Guerra Mundial porque as potências liberais, a Inglaterra, a França, vão ter que reagir diante desse ato de agressão imperialista realizado pela Alemanha. E aí então o que acontece, pessoas? Acontece isso aqui, olha só. A guerra costuma ser dividida em duas fases. Uma primeira fase chamada de avanço do eixo, tá aí o nosso slidezinho, entre 1939 e 1941 é o avanço do eixo, que é o momento em que a Alemanha e seus aliados, de maneira quase que sem resistência, né, conseguem expandir seus territórios, realizar suas ações imperialistas, invadirem praticamente a Europa inteira, e o Japão vai iniciar também suas ações militares lá na Ásia, e nós temos então a realização de um primeiro momento da guerra, até 1941, em que os observadores da época percebiam essa realidade como praticamente uma vitória do eixo. Ou seja, o eixo Roma-Berlim-Tóquio se encaminhava para vencer uma guerra através da tática da Blitzkrieg, da guerra relâmpago, do ataque em massa, do ataque rápido, do ataque surpresa, que fundamentalmente atropelou as resistências da Inglaterra, da França, e colocou então a Alemanha e seus aliados numa posição de praticamente de forte ofensiva e de uma possibilidade muito grande, pelo menos na visão da época, de que a guerra se decidiria rapidamente com uma vitória do eixo. Tá certo? Então, vamos ver comigo quais são os elementos que levam a essa forte ofensiva dos países do eixo. Então, o primeiro elemento que nós não podemos deixar de considerar é aquilo que eu já conversei com vocês na nossa primeira videoaula sobre esse tema, em que nós analisamos os antecedentes da Segunda Guerra Mundial, que é a tática de guerra chamada de Blitzkrieg, a guerra relâmpago, que é um desdobramento do estilo de guerra total adotado na Primeira Guerra Mundial, né? Com as novas tecnologias militares que a Alemanha vai desenvolver e que o próprio século XX vai ver surgir, né? Os tanques de guerra mais eficientes, maiores, com maior poder de fogo, aviões e forças aéreas muito bem equipadas, com aviões cada vez mais modernos, cada vez mais velozes, com cada vez maior capacidade de bombardeio. Atenção que ainda não existia míssil, nem avião a jato. Os aviões eram a hélice e as bombas eram lançadas de dentro dos aviões, só com o efeito da gravidade. Mas a Força Aérea Alemã, a Blitzkrieg, Luftwaffe, apresentou uma grande... se tornou uma grande vantagem para a Alemanha nesse processo da Guerra Relâmpago, nesse processo da Blitzkrieg, porque permitia preparar o caminho para o avanço da Wehrmacht, que era o exército alemão, porque bombardeava e destruía os alvos estratégicos do inimigo, e aí vinha a infantaria, a cavalaria, os tanques de guerra, os soldados, e completavam a conquista dos territórios. Então a Blitzkrieg é o grande elemento que explica esse avanço tão rápido da Alemanha na frente ocidental de batalha, que era a única no começo, lembra? E esse foi um grande trunfo da Alemanha ao estabelecer o acordo com a União Soviética, um acordo de não agressão, era de não ter que abrir duas frentes de batalha, uma a leste, outra a oeste. A Alemanha, como fez na Primeira Guerra Mundial. Dessa vez, a Alemanha nazista tinha, então, apenas uma frente de batalha nessa primeira fase, que era a frente
inicialmente a frente ocidental contra Inglaterra e França. Então veja, logo nos primeiros meses do conflito, esse é um mapa completo do período chamado de avanço do eixo na Europa. Mas eu vou tentar destrinchar o mapa aqui com vocês. Então dá uma olhadinha com o tio aqui. Ops, espera aí, deixa eu organizar a bagaça, vou botar uma tinta azurzona. Ó, então a Alemanha vai começar seu expansionismo, né? Para cima da Polônia primeiro, que é o que deu início à guerra. Tudo bem? Enquanto isso a Áustria já vinha também quase que concomitantemente. A partir da Áustria os nazistas vinham se expandindo aqui na região da Iugoslávia e tudo mais. Mas o grande centro da expansão inicial da Alemanha é a Europa Ocidental, o Oeste. Então nós temos aqui a invasão alemã à Dinamarca, depois da Dinamarca o ataque aéreo à Noruega. Ao mesmo tempo, a Alemanha vai fazer um enfrentamento e um expansionismo para cima da França. Só que veja, você está vendo essa linha azul aqui? Isso aqui é uma linha de fortalezas que os franceses tinham criado entre o final da Primeira Guerra e o início da Segunda Guerra, chamada de linha Maginot, que era então essa linha de defesa na fronteira entre França e Alemanha para evitar uma possível invasão alemã. Só que os alemães são foda, né? O que eles fizeram? Eles vão invadir vindos do norte. Então vêm os alemães para cima da Holanda, para cima da Bélgica, e a partir disso eles invadem a França também, contornando a linha Maginot, pegando os franceses de surpresa e fazendo o expansionismo em que, na metade de 1940, o território francês já tinha sido completamente dominado pelos alemães, de tal forma que a realidade era essa aqui que eu estou marcando no mapa. Olha só, a França foi dividida em duas partes. Essa parte que está em vermelho aqui no nosso mapa, que tem a bandeira da França com a bandeira nazista sobreposta, representa que a Alemanha invadiu, dominou e anexou, né? Como anexou a Dinamarca, como anexou a Noruega, como anexou a Holanda, como anexou a Bélgica, anexou também o norte da França. E na verdade não é só o norte da França, né, gente? Paris e toda... por volta aí de 3/5 do território francês foram anexados diretamente pela expansão da Blitzkrieg, da Luftwaffe, da Força Aérea, da Wehrmacht, a infantaria, a máquina de guerra alemã. Essa parte da França, que continua com bandeira da França, que é ao sul, que está marcadinha de um rosa pontilhado, assim como o norte da África, tá vendo? Essa região aqui, né, do Marrocos, da Algéria, da Argélia, da Tunísia, enfim. Essa região aqui continuou sendo França, mas uma França cujo governo foi imposto pelos nazistas alemães. Então, a República Francesa, a Terceira República Francesa, que tinha surgido lá atrás, em 1870, depois que teve a derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana, ela deixou de existir. Porque o norte da França virou domínio nazista alemão direto, ocupação nazista, e aqui surge um movimento importantíssimo, fundamental, chamado Resistência Francesa, que são voluntários franceses apelidados, né? Na França não, mas no leste europeu essa galera foi apelidada de partisã. São voluntários, população civil comum, cidadãos comuns, que se voluntariam, que se organizam por conta própria para resistir ao domínio alemão. Não tem força, obviamente, para expulsar os alemães da França, mas vão resistir, vão dificultar o domínio alemão por conta de ser uma espécie de milícia antifascista, antinazista nos territórios ocupados. Então, gente de muita coragem que, mais tarde, quando tiver a reação dos países aliados contra o eixo, a experiência e as informações desses partisãs e dessa resistência francesa vão ser fundamentais para acelerar a derrota do eixo, acelerar a derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Mas nesse primeiro momento, irmãos, eles estão fazendo resistência, mas é uma questão de sobrevivência antifascista apenas, né? Porque a Alemanha dominou total. E aqui
no sul da França, virou um país francês com governo fascista, liderado por um general francês chamado Pétain, chamada de República de Vichy, porque como Paris estava dominada pelos alemães, a capital da França independente passou a ser no sul da França, a cidade de Vichy. Então era uma França independente, porém com um governo imposto pelos alemães, fascista, aliado da Alemanha. Então é chamado de a França colaboracionista, o governo colaboracionista da França, que colaborou com o domínio nazista, que colaborou com o domínio alemão. Tudo bem? Então esse é o cenário. Caras, minas, monas, musas, em menos de um ano a Alemanha já tinha dominado a Europa Ocidental inteira, porque veja, a Itália também fez lá o seu expansionismo, principalmente sobre a região da Albânia. Que está aqui, cadê o meu cursor? Aqui, ó. Aqui está a Albânia. Aqui são os italianos que vão dominar. Aí a Alemanha vem, através da Áustria, e vai conquistar também a Hungria, já tinha conquistado a Tchecoslováquia, a Polônia e tal, beleza. Aí o exército alemão, Escandinávia, a Suécia ficou neutra na guerra, tá vendo que ela está em cinzinha aqui? Ela ficou neutra na guerra por quê? Porque os suecos tinham um governo, a Suécia é uma monarquia, mas os suecos tinham um governo pró-nazista, um governo que tinha simpatias pelo nazismo. Então, apesar da Suécia não entrar na guerra, a Alemanha também não mexeu com a Suécia, porque a Suécia era um amiguinho. A Suíça ficou neutra, porque ninguém vai atacar o seu próprio banco, né? Veja bem, nós estamos falando de uma guerra entre potências capitalistas, a Alemanha nazista, a Itália fascista também eram países capitalistas, e não vão atacar o grande cofre, né, o grande caixa forte da Europa. A Suíça vai permanecer neutra na guerra. A Espanha não vai entrar na guerra também diretamente, mas você percebe que a Espanha está com uma corzinha mais rosadinha. Por quê? Porque o governo espanhol já era fascista nessa época, com o generalíssimo Francisco Franco e o apoio das milícias fascistas da Falange Espanhola. Portugal, inicialmente, está contra os alemães, mas Portugal também vai sofrer um golpe fascista, vai ser governado pelo Antônio Salazar e vai passar a ser também, apesar de não participar diretamente da guerra, vai ter um governo simpático ao eixo também. Então é isso, caras. A Alemanha dominou a Europa Ocidental inteira. Para completar o domínio da Europa Ocidental inteira, faltava o que à Alemanha? Faltava à Alemanha o domínio da ilha da Grã-Bretanha, né? Da Inglaterra, fundamentalmente. Que os alemães sabiam que ia ser difícil, porque apesar de a Alemanha seja militar e economicamente superior à Inglaterra, a Inglaterra ainda era uma das grandes potências navais do mundo. Então, para a Alemanha invadir a Inglaterra, ia ter que atravessar o mar, já que a Inglaterra é uma ilha. E os alemães sabiam que não tinham condições seguras de fazer uma invasão apenas marítima à Inglaterra. Então, qual era o plano dos nazistas? O plano dos nazistas era, primeiramente, enfraquecer a resistência britânica através de uma guerra aérea, em que a Luftwaffe bombardearia e devastaria a Inglaterra com ataques aéreos, a Força Aérea Nazista, a Luftwaffe. E depois que a Inglaterra tivesse sem condições de resistir mais, aí sim viria a invasão em larga escala, né, na Blitzkrieg, com um ataque aéreo e naval ao mesmo tempo. E esse era o plano, para completar o domínio. Porém, o que os alemães não contavam que ia acontecer e aconteceu? Os alemães não esperavam que a resistência britânica fosse ser tão encarniçada e tão persistente. Apesar da inferioridade numérica, né, em número de aviões para fazer as batalhas aéreas contra a Luftwaffe, e apesar de uma inferioridade bélica, os aviões nazistas eram muito mais bem armados e muito mais preparados para bombardeios e blitzkrieg, né, guerra relâmpago,
Os aviões da Força Aérea Britânica, os chamados Spitfires, eles tinham uma capacidade, como eles eram aviões mais leves e tinham uns motorzão Rolls-Royce da hora, os aviões alemães tinham motores Mercedes-Benz e BMW, né? Olha que louco. Os aviões ingleses conseguiam manobrar com mais velocidade, então era difícil para os alemães conseguirem derrubar os aviões da Inglaterra. Isso fez com que a Royal Air Force, a RAF, Força Aérea Real Britânica, resistisse ao domínio nazista e fosse derrubando avião nazista, e era aquela coisa, os aviões nazistas bombardeando a Inglaterra resistindo com a força aérea e a população se escondendo dos bombardeios. Londres ficou absolutamente devastada. Se vocês gostam de cinema, tem um filmezinho que chama As Crônicas de Nárnia, e para quem gosta, né, de filme de ficção e fantasia, eu gosto, pessoalmente, sou mó nerd. A história da descoberta do reino de Nárnia pelos 4 irmãos lá, né? O Peter, esqueci o nome da moça, o Edmundo e a pequenininha. Veja que memória machista minha. Eu lembro o nome dos moleques, esqueci o nome das minas. E as minas são mais importantes que os moleques, mas enfim. Esses 4 irmãos, eles fogem de Londres durante uma guerra, que era exatamente o bombardeio nazista à capital inglesa. E aí eles vão parar numa casa lá no interiorzão, no norte da Inglaterra, na casa de um tio, numa mansão rural, e lá eles descobrem o armário, que é a porta secreta para o reino de Nárnia, enfim. Então veja, né? A ocorrência desse bombardeio nazista mudou a vida dos britânicos e foi uma marca importante que, na memória histórica do povo inglês, essa resistência heróica a partir da Royal Air Force. O próprio comandante, tanto que apareceu, né, em literatura, cinema, na música. Eu sou muito fã de Pink Floyd, uma banda de rock, e o disco The Wall, do Pink Floyd, que é uma ópera rock, ele começa com o relato da infância do principal compositor da banda, que é o Roger Waters. E começa com o barulho de um avião caindo, tal, os barulhos de guerra, de batalha, de combate, que é esse relato do que estava acontecendo na Inglaterra quando o Roger Waters nasceu. O pai dele, inclusive, morreu na Segunda Guerra Mundial combatendo os nazistas na França. Isso deixou uma marca profunda na vida dele, que também deixou uma marca profunda na sua arte, que é uma arte bastante politicamente engajada numa luta antifascista. Enfim, o fato é que o próprio governante da Inglaterra na época, o grande líder da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, que se tornou primeiro-ministro da Inglaterra nessa época, ele tem uma frase famosa que ele diz assim, sobre a resistência inglesa à guerra aérea alemã nessa tentativa de invasão inicial da Inglaterra da Alemanha nazista sobre a Inglaterra. O Churchill diz assim, nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Ou seja, nunca tanta gente, o povo inglês, deveu tanto não ser invadido pela Alemanha nazista a tão poucos. Os pilotos da Força Aérea Real Britânica, comandando seus aviões Spitfire para conseguir evitar... Os ingleses não venceram a Alemanha, isso que é interessante a gente saber, mas eles impediram com essa resistência que a Alemanha tivesse a vitória rápida que esperava ter e conseguisse preparar a invasão da Inglaterra. Então a Alemanha não conseguiu invadir a Inglaterra em 1940-41. Não conseguiu invadir a Inglaterra por causa da resistência na guerra aérea, da resistência da Luftwaffe, principalmente aqui no sul da Inglaterra. Tudo bem? Tudo bem. Então olha só que interessante. Nesse momento, a guerra chega num impasse, né? Para a Alemanha vencer a guerra na frente ocidental, só faltava vencer os ingleses. Mas a Alemanha queria também fazer guerra na frente oriental, ou seja, no leste, para invadir a União Soviética. Só que o negócio aqui é o seguinte, né, pessoal? A Alemanha tinha um acordo de não agressão com a Inglaterra, com a União Soviética, que todo mundo sabia, inclusive a União Soviética, que a Alemanha não tinha intenção de cumprir.
que era somente para fazer guerra só numa frente de batalha primeiro, na frente ocidental, para depois que tivesse resolvida a questão na frente ocidental, poder fazer guerra contra a União Soviética e criar uma nova frente de batalha, a frente oriental. Então, todo mundo achava, inclusive a União Soviética, que a Alemanha primeiro ia terminar a sua invasão aérea à Grã-Bretanha e depois atacaria a União Soviética. Mas como a invasão aérea à Grã-Bretanha durou mais tempo do que o esperado pela Alemanha por causa da resistência inglesa da Royal Air Force, o que os alemães, através do Hitler, decidiram fazer? Decidiram tentar pegar a União Soviética de surpresa. Hoje nós sabemos que essa decisão de atacar a União Soviética, que vai acontecer aqui, ó, no dia 22 de junho de 1941, que essa foi uma decisão, assim, não muito bem sucedida. Por que não muito bem sucedida? Porque quem já estudou um pouquinho da Segunda Guerra Mundial, ou conhece ou gosta desse tipo de tema, sabe que a participação da União Soviética vai acabar sendo decisiva para a derrota alemã na guerra. Inclusive, quem primeiro vai chegar a Berlim, aqui está Berlim, vai chegar a Berlim e vai derrotar o nazismo vão ser exatamente as tropas soviéticas, que vão liberar um monte de campo de concentração na Polônia, Auschwitz, Treblinka, Dachau, enfim, campos de concentração, de extermínio de judeus, aquela fita toda, tá ligado? Vão ser libertados do domínio nazista pela expansão exatamente da União Soviética. Mas no momento em que a Alemanha rompe o pacto nazi-soviético de não agressão em 1941 e ataca a União Soviética, de fato, a União Soviética ainda não estava completamente pronta para se defender de uma invasão nazista. E a Alemanha consegue o seu objetivo de pegar a União Soviética de surpresa. Aí, ó, a expansão na frente oriental também vai ser Blitzkrieg, guerra relâmpago. Uma expansão impressionante para leste e para sul, fazendo com que a Alemanha domine fundamentalmente tudo isso que está em tons de vermelho no mapa. Então veja, em menos de 6 meses, os alemães tinham 3 frentes de batalha na União Soviética que eram para decidir a guerra. Uma no extremo norte, na região da cidade de Leningrado, antiga São Petersburgo, que era a antiga capital da Rússia. Outra frente de batalha em Moscou. Os nazistas chegaram a ficar 8 quilômetros de Moscou bombardeando a cidade, que era a capital da União Soviética já nessa época, né? A cidade de Moscou. E também uma terceira frente de batalha que era na zona mais industrial da União Soviética aqui no sul, principalmente nos arredores da cidade de Stalingrado. Veja como Stalin era um cara, né, modesto e nem era um líder assim com um olhar personalista que queria culto ao líder, que ele nomeou uma cidade em homenagem a ele mesmo. A cidade mais industrializada da Rússia passou a se chamar Stalingrado lá no sul. Então os nazistas, mano, se você olha esse mapa é de final de 1941, esse mapa apresenta pra gente que já era, né, velho? A guerra praticamente está decidida, porque os nazistas invadiram todos os países europeus e mais a União Soviética, que estava entrando na Ásia já, né? A Escandinávia, a França, a Holanda, a Bélgica, Luxemburgo. A Itália era fascista, era aliada. A Áustria foi anexada. Já tinha invadido a Tchecoslováquia, a Polônia. Invadiu a Romênia, a Hungria, a Bulgária. Aliás, na Hungria houve um colaboracionismo húngaro. A Hungria é um dos países que apoiou a invasão nazista. Invadiu a Bulgária, invadiu a Grécia. Vai ter aliança também aqui com a Turquia e vamos que vamos. Então veja, a Alemanha tá basicamente venceu a guerra, velho. Invadiu Letônia, Estônia, Lituânia, né, os países chamados de países bálticos, Estônia, Lituânia, Letônia, Lituânia, né? E já era, meus irmãos, já era. Tudo levava a crer que a guerra ia ser decidida e o eixo ia vencer. Neste mesmo momento, então, em que o avanço do eixo na Europa, Alemanha e Itália chega no seu auge, o Japão também vai dar os seus passinhos imperialistas lá na Ásia. Desde 1939, o Japão já vinha invadindo
regiões da Ásia, especialmente aqui, olha só, as terras coloniais de outros países europeus, como por exemplo, essa região aqui da Birmânia e da chamada Indochina, Vietnã, Camboja e Laos, região da Indonésia, as Filipinas, a Guiné, a Polinésia, a Melanésia. O Japão vinha invadindo essas colônias europeias aqui no leste asiático e na Oceania. O Japão tinha invadido já a Manchúria da China, que também nessa época era dominada pela Rússia, pela União Soviética. E o Japão já estava, né, no seu processo de expansionismo. Em 1940, o Japão oficializa sua aliança com a Alemanha, se tornando oficialmente um país do eixo também. E é isso, caras. Esse mapa nos apresenta o máximo domínio do eixo na Europa, África e Ásia, que é o final de 1941. Tá vendo? Olha só, a Alemanha e a Itália tendo invadido tudo isso aqui. A Itália invadiu também essa região da África e essa regiãozinha aqui com o apoio da Alemanha, né? A Alemanha teve que ajudar a Itália a dominar essas regiões da África, criando uma tropa alemã especial para o combate na zona desértica do norte da África, na Líbia principalmente. Essa tropa alemã é chamada de Afrika Korps. E o Japão dominando toda essa área em rosa ou roxo aqui na... Cadê o cursor? Perdi o cursor. Aqui está o cursor. Na Ásia, né? Agora, tá vendo aqui onde é o Havaí, galera? Aqui é o Havaí, ó. Aqui é domínio dos Estados Unidos, né? O Havaí é um estado dos Estados Unidos, que os Estados Unidos invadiu e conquistou o arquipélago do Havaí, não porque o Havaí fosse uma região muito rica, não era, não é. Mas porque o Havaí é uma região estratégica, né? Os Estados Unidos tinham forte interesse, desde o século XIX, em dominar o comércio do Oceano Pacífico e a navegação do Oceano Pacífico, e para isso os Estados Unidos sabia que precisava de bases comerciais e bases militares lá na região do Pacífico, da região do Pacífico Asiático. E o Havaí é isso. Então o que o Japão percebeu? Que para o Japão realmente estabelecer o controle sobre tudo o que queria controlar, tinha que vencer e expulsar os Estados Unidos da região. Porque os Estados Unidos dominavam, né? Essa região aqui chamada de Filipinas, era colônia dos Estados Unidos, e os Estados Unidos ainda por cima dominava o Havaí, onde tinha uma base militar muito importante, uma base naval muito importante, chamada de Pearl Harbor. Então o que o Japão vai fazer? Olha só que louco. Isso vai ser meio que o erro estratégico número 2. O primeiro erro estratégico foi invadir a União Soviética antes de terminar de vencer a Inglaterra. O segundo erro estratégico foi atacar os Estados Unidos, porque no dia 7 de dezembro de 1941, o Japão faz um ataque surpresa à base naval de Pearl Harbor, né? A Força Aérea Japonesa, a Força Aérea Imperial Japonesa, sai do Japão fingindo que ia fazer um ataque à Rússia, à China, mas acaba manobrando os seus aviões e indo a uma baixíssima altitude para os radares americanos em Pearl Harbor não detectarem a frota aérea japonesa, e o Japão, então, destrói Pearl Harbor. Destrói Pearl Harbor. Isso é considerado, inclusive, um ato covarde dos japoneses que não declararam guerra aos Estados Unidos e fizeram esse ataque surpresa. Mas a ideia do Japão era exatamente fazer ataque surpresa. Por quê? Eles achavam que com esse ataque surpresa o Japão conseguiria colocar os Estados Unidos numa posição defensiva, meio que expulsando os Estados Unidos aqui do leste asiático, né? E aí com isso o Japão consolidaria o seu domínio, colocaria os Estados Unidos numa posição defensiva, né, de recuo, e aí o Japão conseguiria tranquilamente dominar as regiões da Ásia, da Oceania e do Pacífico. Por quê? Porque o Japão achava que em Pearl Harbor estava estacionada a maior parte da frota naval americana e que destruir Pearl Harbor seria meio que paralisar a força naval dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficaria numa posição defensiva. E a Alemanha com isso? A Alemanha deixou o Japão tacar o pau nos Estados Unidos, por quê?
Porque a Alemanha nazista sabia que cedo ou tarde os Estados Unidos entrariam na guerra como entraram na Primeira Guerra, porque a Alemanha estava dominando toda a Europa e os Estados Unidos iam acabar tendo que dar um apoio ali com medo do imperialismo alemão. Tá certo que dentro dos Estados Unidos tinha uma disputa entre os próprios políticos americanos e os partidos políticos dos Estados Unidos, havia uma disputa sobre qual era a melhor coisa a se fazer. Entrar na guerra para combater a Alemanha ou deixar a Alemanha vencer a guerra lá na Europa, não atrair a Alemanha para uma guerra contra os Estados Unidos e simplesmente negociar com a Alemanha, com o Império Alemão, com o Reich Alemão, depois que acabasse a guerra. O governo dos Estados Unidos era favorável a entrar na guerra, né, para defender a democracia, mas principalmente para defender o interesse econômico dos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, em não deixar a Alemanha virar uma superpotência. Mas o Congresso Nacional Americano tinha uma ala muito forte, principalmente do Partido Republicano na época. Lembram que o governo dos Estados Unidos era comandado por aquele cara, o Franklin Delano Roosevelt, que era presidente da República, que foi o cara que criou o New Deal, o plano econômico de intervenção do Estado na economia para tirar os Estados Unidos da crise de 29 e da Grande Depressão. Pois bem, então o que vai rolar? Tinha muita gente que era contra a entrada dos Estados Unidos na guerra, tipo, vamos continuar no isolacionismo, vamos continuar não interferindo nos assuntos europeus. E isso era um impasse. Com o ataque japonês, os Estados Unidos entrou na guerra. A Alemanha esperava que os Estados Unidos iam entrar só contra o Japão. Por quê? Porque ia ficar numa posição defensiva. Mas os Estados Unidos não fez isso. A frota naval e a força militar dos Estados Unidos era muito maior do que a Alemanha e o Japão foram capazes de prever ou foram capazes de perceber. E aí quando os Estados Unidos entra na guerra, ele entra na guerra ao mesmo tempo em 3 frentes de batalha. Entra na guerra na frente do Pacífico contra o Japão, entra na guerra na frente africana contra a Alemanha e Itália e entra na guerra na frente ocidental, apoiando a Inglaterra contra a Alemanha. Então nós passamos a ter pessoas em 1941, quando a expansão nazista chega no auge, a expansão do eixo chega no auge, a ofensiva do eixo chega no auge, dezembro de 1941, nós temos 4 frentes de batalha na guerra. Olha que legal o caminhão passando na frente da minha casa. 4 frentes de batalha na guerra. Presta atenção e anota. 4 frentes de batalha na guerra no final de 1941. A primeira e mais antiga frente era Frente Ocidental, onde a Alemanha enfrentava a Inglaterra, agora com o reforço dos Estados Unidos. A segunda frente de batalha era a Frente Africana, em que Itália e Alemanha enfrentavam as tropas coloniais da Inglaterra, com apoio dos Estados Unidos, e outros países que se aliaram aos Estados Unidos e entraram na guerra também, inclusive, né, o Brasil não vai lutar na África, mas inclusive o Brasil vai entrar na guerra, e nós vamos ter um parêntese sobre a participação brasileira na guerra. O Brasil vai entrar na guerra nesse momento também, como uma reação dos países ocidentais contra o domínio nazista. Entrando na guerra, não junto, um pouco depois, mas sob influência dos Estados Unidos, o Brasil entra na guerra. Repito, vou fazer observação sobre a entrada do Brasil na guerra depois. Essa segunda frente de batalha, então, é a frente africana. Então vai vendo em quantas frentes a Alemanha está lutando. A terceira frente de batalha é a frente oriental, em que a guerra se resume a um conflito entre a Alemanha e a União Soviética. E a quarta frente de batalha é a frente do Pacífico, em que o conflito é fundamentalmente Japão contra Estados Unidos. Então o eixo está enfrentando 4 guerras, 4 frentes de batalha ao mesmo tempo. Tá certo? Que meio que formam 2 guerras ao mesmo tempo. Uma guerra no Pacífico, que é do Japão com os Estados Unidos. Apesar do Japão fazer parte do eixo, alemães e italianos não mandaram tropas nem reforços para o Japão, porque estavam envolvidos também na sua própria guerra, que era na África e na Europa. Então, é uma guerra só, mas é quase como se fosse 2 guerras. Uma guerra na Ásia, no Pacífico, e uma guerra na Europa e na África. Tá bom? Então, os protagonistas da guerra, os chamados aliados, que vão ser Estados Unidos, Inglaterra,
Aí a União Soviética também vai acabar se aliando, e mais tarde a França, quando os alemães forem expulsos da França, e os chamados países do eixo, que é Japão, Itália e Alemanha, com alguns outros reforços de países menores que vão apoiando a Alemanha, como o caso da Hungria que eu já falei, né? E no caso dos aliados também, outros países menores, mais fracos, como o Brasil e vários outros países aqui da América, que vão entrar na guerra por influência dos Estados Unidos. Então nós temos uma guerra que está bombando, que virou efetivamente uma guerra mundial a partir deste cenário. Isso faz com que a gente entre no ano de 1942 e a dinâmica da guerra mude. Olha só, por isso que eu coloquei no meu esquema que a guerra é a ofensiva do eixo até 1941, porque em 1942 esse equilíbrio da guerra a favor da Alemanha, a favor do eixo, vai começar a mudar. Então, em 1942, começa a ter a reação dos aliados. Perceba que eu coloquei aliados entre aspas aqui. Por que eu coloquei aliados entre aspas? Porque ainda não havia, em 1942, uma aliança formal, oficial, entre os países que estavam combatendo o eixo. Era meio que cada um por si. Só em 1943 é que vai ter uma aliança formal, e aí eu tiro a aspas, tá vendo? Ó, aqui eu tirei as aspas de aliados, porque em 1943 eles vão ser aliados mesmo. Aqui eles só não são aliados porque ainda não estão fazendo um planejamento estratégico da guerra conjunto. Cada um está lutando a sua guerra, mas o fato é que em 1942 os países antifascistas vão começar a reagir e vão impor ao eixo as primeiras derrotas. Então a primeira derrota do eixo vai ser numa batalha naval, que é a Batalha de Al Alamein. Nessa Batalha de Al Alamein, o que vai acontecer? A Alemanha vai perder o controle sobre o mar Mediterrâneo. Né? Aqui, ó, Mediterranean Sea. Vai perder o controle sobre o mar Mediterrâneo, porque vai ser uma derrota aqui no norte da África, uma derrota naval, e essa derrota naval vai fazer com que os aliados, especialmente os Estados Unidos, consigam voltar a navegar no mar Mediterrâneo e enviar recursos, armas, equipamentos para a resistência antinazista e antifascista no norte da África, que vai servir de base mais tarde para quê? Quando finalmente os aliados conseguirem derrotar os nazistas no norte da África, vai servir de base para a invasão da Itália, porque olha como é pertinho o norte da África do sul da Itália. Tá bom? Mas aqui ainda não teve nenhum recuo dos nazistas, nenhum. A derrota em Al Alamein é só uma derrota naval. A Alemanha ainda não perdeu, a Alemanha e a Itália ainda não perderam nenhum território. A primeira vez que a Alemanha perde território é na Batalha de Stalingrado, também em 1942. Essa é a batalha mais decisiva da guerra. Essa é a batalha que marca o começo da virada na guerra. Então, com a derrota em Stalingrado, e a Alemanha teve um erro estratégico na Batalha de Stalingrado, porque os alemães estavam, como eu já falei, a 8 quilômetros de Moscou. Opa, aqui, a 8 quilômetros de Moscou. E aí, percebendo que a maior parte da força militar e industrial da União Soviética estava aqui em Stalingrado, o Hitler tomou isso como uma questão de honra, desviou suas tropas, tá vendo? Ó? Desviou suas tropas para Stalingrado, parou de mandar tropas para Moscou e para Leningrado, mandou suas tropas para Stalingrado, e aqui em Stalingrado vai acontecer o quê? A mais decisiva batalha, porque a Alemanha vai ser derrotada e a partir de Stalingrado os soviéticos vão começar a avançar expulsando os alemães. Então, a partir da derrota alemã em Stalingrado, os alemães não conseguiram mais nenhuma vitória na frente oriental. Não conseguiram conquistar mais nenhum território. Pelo contrário, vão sendo derrotados, vão sendo expulsos da União Soviética. Esse é então o começo do fim da guerra. A reação começa na União Soviética com a Batalha de Stalingrado, em que com muito sacrifício, os soviéticos, com muitas mortes, com muita destruição, os soviéticos começam a expulsar os nazistas do seu território. Você sabia que lá na União Soviética a Segunda Guerra Mundial não é chamada de Segunda Guerra Mundial?
Eles chamam a Segunda Guerra Mundial de a Grande Guerra Patriótica, porque é isso que eles consideram, que eles estavam enfrentando os nazistas como uma guerra em defesa da pátria, em defesa do socialismo, em defesa da União Soviética. E vão ser vitoriosos. Mas como é que vai ser essa vitória soviética na frente oriental, eu falo depois. Por enquanto, basta saber que 1942 é o começo do fim do eixo, porque essa é a primeira derrota em que os alemães perdem território e começam a ser expulsos de algum lugar. A terceira derrota é na Batalha de Midway, que é também uma batalha naval, lá no Oceano Pacífico, em que as forças militares estadunidenses começam a derrotar o Japão e começam a expulsar o Japão das regiões que o Japão tinha invadido, na Ásia, para depois iniciar a invasão à própria as ilhas do arquipélago japonês. Então aqui também ainda não é uma perda de território, é só uma derrota naval estratégica, que é fundamental para começar a derrotar o Japão. Então, os domínios do eixo começam a ruir a partir de 1942. Beleza, gente? Eu vou parar essa videoaula aqui e a participação do Brasil e os momentos finais da guerra que vão efetivamente levar à derrota do eixo e ao fim do nazismo, a gente estuda na próxima videoaula. Beleza, minha gente? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo encontro. Beijão!